Olá e seja bem-vindo! Estamos começando a nossa live que vamos tratar sobre o assunto a primavera na visão da medicina tradicional chinesa. E a primavera, ela traz algumas oportunidades, alguns dons são potencializados, mas também ela guarda alguns desafios. Quais são os desafios que a primavera proporciona na nossa vida? Bom, primeiramente, é muito importante saber que nós temos 5 elementos na visão da medicina chinesa. E essa estação é a estação do elemento madeira. E o que o elemento madeira representa dentro do nosso corpo? Dentro do nosso corpo, o elemento madeira é representado pelo fígado e pela vesícula biliar. E quais são as responsabilidades do fígado e da vesícula? Bom, o fígado, ele é o general do nosso corpo. Ele é responsável por governar os nossos tendões, por armazenar o sangue e por aplanar as emoções. Então, o sangue tem um papel importantíssimo dentro da medicina chinesa. Nós acreditamos que o nosso espírito mora no sangue, né? E ele descansa no coração. Então, quando o nosso fígado está em desarmonia, o nosso sangue, o nosso espírito também entra em uma determinada desarmonia. O fígado, ele se abre nos olhos, né? O que mostra muitas pessoas agora no período da primavera com muitos sintomas relacionados aos olhos, né? Olhos vermelhos, olhos coçando, visão turva noturna. E, além disso, as pessoas têm problemas de tendinite, já que o fígado é responsável pelos tendões, e também problemas emocionais. Qual o problema emocional? Bom, eu costumo dizer que essa é a estação que tem mais potencial, mas também é a estação mais perigosa que existe. Por quê? Porque a emoção do fígado é a raiva. A raiva, ela foi traduzida de uma maneira errada aqui para o Ocidente. A raiva, na verdade, ela é uma coisa boa, né? Por exemplo, a raiva que faz a gente preparar uma comida, a raiva que faz a gente acordar para ir trabalhar, a raiva, ela tem esse movimento. Mas quando essa emoção está deturpada, nós entramos num processo de irritabilidade. A irritabilidade já é algo nocivo. Então, uma coisa que acontece muito é nesse período as pessoas ficarem extremamente irritadas e hostis. Qualquer coisa irrita a pessoa. Pessoas lentas, um mosquito irrita a pessoa e coisas do dia a dia. Então, eu percebo que muitas pessoas se separaram na primavera e em outras também. E além disso, um outro problema relacionado à energia em desarmonia do fígado é o AVE, que antes era AVC e agora mudou de nome. Boa noite, Galena, muito obrigada por sua presença aqui, gratidão. Gostaria de agradecer a presença de todos. E aí, gente, o que acontece é que as pessoas, nesse período, têm uma tendência maior a sofrer pelo AVE. E isso daí é uma coisa muito delicada, né? Tem problemas que não acontecem em outras épocas do ano. Problemas de extrema agressividade, problemas nos olhos, dor de cabeça lateral. As mulheres sentem uma TPM mais forte e, além disso, o sangue da menstruação ele vem com coágulos. Isso é um sinônimo da estagnação de Qi do fígado. E todos esses problemas, eles vão fazendo a nossa vida ficar cada vez mais difícil. E existem ferramentas que nós podemos usar, ferramentas simples que podemos usar no nosso dia a dia, que tem a potência, né, de nutrir o fígado para que então ele viva a sua luz, né? O que seria a luz do fígado? Quando o fígado está em harmonia, porque aqui a gente falou só os problemas, né? Mas quais são os aspectos positivos do fígado quando ele está ok? O fígado,
Lembra que eu falei para vocês que ele é o general? Ele é responsável por fazer planejamento. Então, nessa época do ano, a nossa capacidade de planejamento, ela está mais aguçada se o nosso fígado estiver saudável. E aí o que acontece é o seguinte, muitas pessoas têm problemas de insônia na época da primavera e acordam entre 1 e 3 horas da manhã, normalmente com pensamentos confusos, sente aquele vazio espiritual, uma angústia ou a mente muito falante. Isso tudo é o fígado fazendo você acordar para então você conseguir fazer um plano para que você saia dessa situação de desconforto. E aí é isso que acontece. Então, por que as pessoas estão acordando entre 1 e 3 da manhã? Porque existe alguma coisa em suas vidas que não está andando pela ordem, e então o fígado, como um pedido de ajuda para o seu sistema, ele te acorda para você poder planejar. E as pessoas às vezes ficam rolando na cama, às vezes seria muito melhor você sentar, pegar um papel, uma caneta e escrever, né? E aí você se alimentar e se nutrir, né? Nutrindo o fígado, para que você consiga colocar essas coisas em ação. E aí o que acontece também é que essa estação da vesícula, né? Que é também o elemento madeira, que é o par do fígado, e a vesícula é quem decide. Então, por exemplo, a pessoa que vai pular daquele negócio da cordinha lá em cima, né? Aquele elástico. Quem sobe, quem planeja e fala, vou subir naquele negócio, é o fígado. Quem chega lá em cima, já viu que tem gente que chega lá em cima e fala, não vou pular? Por quê? Porque tá com deficiência do que da vesícula. Então a vesícula fala, eu não vou pular. Então é muito doido, a pessoa fala assim, gente, a pessoa teve a coragem de subir, não teve a coragem de pular. Por quê? Porque quem é responsável por esse processo é a vesícula, quem toma a decisão. E aí o que acontece é que nessa estação, a nossa decisão ela também fica deturpada. As pessoas estão irritadas com a sua capacidade de decidir deturpadas. Então, nessa época, a pessoa não coloca só a vida do outro em risco por conta da sua agressividade, que é uma estação que acontece em muitas fatalidades. Mas a gente pôde perceber que o mês anterior foi o Setembro Amarelo. Por quê? Né? Porque justamente o fígado com problemas, a vesícula também, as pessoas tomam decisões inábeis. E percebendo, né, todo esse movimento que tem acontecido com todas as pessoas, direta ou indiretamente, nós vimos que era muito importante vir aqui trazer essas informações para vocês, porque a gente fica achando que a gente é ruim, que a gente é doido, que a gente tá esquisito e não sabe o que tá acontecendo na verdade. E na verdade ninguém é ruim, ninguém é doido, ninguém é esquisito. Na verdade, existe uma deficiência energética e isso tem como ser corrigido. E aí, como que eu posso tratar o meu fígado para que eu não sofra de irritabilidade, para que eu não tenha um AVC, que é o AVE agora, para que eu não tenha problemas nos meus olhos, dor nos ombros, os tendões encurtados, então a pessoa fica super rígida, sente... tem problemas de tendinite. Para isso tudo não acontecer, eu preciso nutrir o sangue de fígado. Então, a melhor dica que eu posso oferecer para você agora, que é uma dica super barata, não tem aquele negócio, eu não posso pagar uma consulta, eu não posso comprar um fitoterápico, limão. Limão, qualquer lugar que você vai tem limão, não é mesmo? Então, gente, o suco de limão com casca é uma super dica, porque ele é um grande nutridor do fígado e ele seda o fígado também. E aí, esse suco de limão com casca, ele não pode ser com açúcar, nem com adoçante. Por quê? Porque quando a gente coloca o suco de limão com casca na boca, sem gelo, sem açúcar e sem adoçante, aqui na boca já começa todo o processo de reconhecimento daquele alimento. Tanto é que quando a gente coloca o limão na boca, a nossa boca enche de água, não é mesmo? Então, dentro do nosso organismo, isso também acontece, permitindo que a gente produza sangue
e o fígado fique sereno e tranquilo. E uma das coisas, né, que a gente sabe é que, por exemplo, o consumo de álcool afeta o fígado. Ele seda, né? Mas ele também desidrata e resseca o sangue de fígado. E aí, o que acontece é que as pessoas têm consumido muito álcool, né? E as pessoas têm ficado desidratadas, irritadas e adoecidas. E no longo prazo, o que vai acontecer com uma pessoa que já apresenta esses sintomas e vai empurrando a vida com a barriga? No futuro, é provável que essa pessoa tenha um AVE, tá? E, gente, isso é muito sério, ou que ela cometa uma insanidade. E a cada estação, se você não nutre o seu organismo, isso só vai piorando, né? Então, é muito importante a gente assumir a responsabilidade pela nossa saúde, enxergar com honestidade os nossos comportamentos, como nós estamos falando conosco. Além do suco de limão, né? Essa é uma dica também, perceber como está esse diálogo interno. Porque a pessoa que trata os outros com hostilidade, certamente que ela não está falando com amorosidade consigo, né? Ela não está acordando e falando com amorosidade. A pessoa já acorda brava, né? Nervosa, xingando Deus e o mundo por dentro. E, consequentemente, ela vai replicar a forma como ela se trata no seu meio externo, até mesmo como um pedido de ajuda. Então, se você conhece uma pessoa que está sofrendo com irritabilidade nesse momento, você pode saber que essa pessoa tem uma desarmonia de fígado, que ela precisa de ajuda. Boa noite, Dr. Miguel, gratidão pela presença. Um excelente cirurgião, gratidão. Ele contribuiu muito com a saúde de minha mãe. Bom, gente, então, observar como estou falando comigo, observar essa parte do limão, que é uma coisa super barata que qualquer pessoa pode consumir. E uma outra dica é consumir alimentos verdes. Os alimentos verdes são os nutridores do fígado. Então, todo e qualquer alimento verde que você vê pela sua frente, ele vai nutrir o fígado, tá? O consumo de água é super importante. O consumo de água recomendado para um ser humano são 35 ml por quilo corporal. Então, para produzir sangue, nós precisamos beber água. E aí eu atendo várias pessoas que falam assim, você está tomando água? A pessoa, toma água só quando vai tomar algum remédio. Não adianta, né? Ou então eu falo, bebo muita água. Sempre que eu paro perto do filtro, eu tomo 2 copos de água. Isso também não adianta. O que adianta é você ter o controle. Isso você consegue ter o controle. Você pode ter uma ação criativa. Por exemplo, compra uma garrafa de 1,5 litro e toma essa garrafa durante o dia para você ter o controle. Porque é muito fácil a gente se auto-enganar e entrar num processo de complacência com a nossa saúde, tá bom? E essas são as dicas que eu gostaria de passar, gostaria que vocês aplicassem essas sugestões e viessem me dar o feedback se realmente melhorou. Um outro conselho, né, aquele conselho de pai para o filho, é o seguinte, uma coisa que, aí eu falei o que fazer, né, e agora eu vou falar o que não comer, né. Bom, o que não comer? Alho, tá bom? O alho, ele é um alimento extremamente yang. Na medicina tradicional chinesa, nós indicamos o alho somente quando um paciente tem uma invasão de vento frio, que é quando a pessoa está resfriada e com uma coriza transparente. Se for uma coriza amarela, já não serve mais, né? Porque isso daí já é outra coisa, já é uma síndrome de calor. Então, aqui no Brasil, as pessoas consomem muito alho e os brasileiros realmente não têm fama de serem as pessoas mais calmas do mundo, né? Pimenta também, então nessa estação, procure produzir líquidos, consumir líquidos, procure isso e evite alimentos de natureza yang, de natureza quente,
como o alho, por exemplo, e a pimenta, tá? Isso daí, gente, é muito sério. Tem pessoas morrendo por causa disso, né? Tanto com problemas no fígado, tanto por conta da sua agressividade, tirando vida de outras pessoas, criando problemas, tanto como cometendo um atentado contra a própria vida, né? Por conta dessa raiva toda que a pessoa sente e não sabe o que fazer com isso. Atendo pessoas que tomam remédios alopáticos e mesmo assim, remédios psiquiátricos alopáticos, né? Tipo, um tratamento não exclui o outro, mas é muito interessante perceber que mesmo a pessoa que está medicada, quando chega essa estação, se o fígado dela não estiver ok, não tem remédio que segure, né? Por quê? Porque é uma coisa que não sai em exame, é uma coisa que os médicos da medicina alopática não estudaram isso, né? Não tem na grade da medicina alopática, medicina ocidental, medicina moderna, esse tipo de ensinamento, né? Então, a medicina tradicional chinesa tem o objetivo de contribuir e agir em sinergia com essa medicina para que vocês vivam, né, com mais dignidade, né? Essa que é a verdade, porque ninguém merece viver desse jeito, né, gente? Então, vamos tomar cuidado e vamos nos cuidar, tá certo? Bom, gente, é isso. Essa live aqui vai ficar gravada. Se você gostou, dá um coraçãozinho aí, manda a sua pergunta, comenta aí se você fez alguma dessas práticas, se isso foi importante para você, tá bom? E eu desejo a todos bons momentos.